Hoje eu vim aqui te provar que começar na internet é muito mais simples do que o que você pensa. Às vezes você pensa que precisa de um nicho definido ou precisa de algum curso, alguma especialização ou diploma, mas você não precisa de nada disso para começar. Se você, como eu, ficou travado ou ainda está por causa de nicho, por causa do assunto, do que falar, que conteúdo fazer, hoje eu vim te trazer a solução. Fique até o final do vídeo. Por muito tempo eu fiquei travada sem saber do que falar, porque eu simplesmente não tinha um nicho definido, eu não sabia qual assunto eu poderia agregar. E aí uma vez eu escutei uma dica de um grande mentor meu falando que a única coisa que você precisa para começar na internet é um livro. Mas como assim um livro? Justamente, esse livro vai trazer o conhecimento que você precisa, as ideias de conteúdo e a maneira com que você vai poder começar na internet com a sua própria identidade. Então você não precisa de ter um nicho definido, um assunto específico, nem nada. Eu sempre falo aqui para que vocês não se prendam a nicho. Por quê? Porque isso é uma coisa que te trava, que te paralisa. Porque às vezes você quer muito falar de um nicho e você pensa que precisa falar somente desse nicho. Então as suas ideias ficam muito assim pequenas, sabe? Você fica muito sem opções e isso acaba te paralisando. Por isso que eu venho aqui te ensinar hoje algo que me fez desbloquear e agora eu consigo ter ideias de conteúdo, não diria de maneira infinita, mas tenho muito mais facilidade com isso. A estratégia é você ter um livro como base de conhecimento e de criação de conteúdo. Como que funciona isso, Emily? Vou te dar um exemplo de mim mesma. Eu estou lendo este livro aqui, que é super famoso, super conhecido, que é Mais Esperto que o Diabo. Não sei se você já leu, se você já leu, inclusive, deixa aí nos comentários, mas é um livro maravilhoso. E é um livro repleto de insights. Esse meu canal aqui eu falo com vocês especificamente sobre marketing digital e criação de conteúdo. Mas no meu Instagram e no meu outro canal do YouTube, eu falo sobre mentalidade e desenvolvimento pessoal, que tem tudo a ver com o conteúdo desse livro aqui. E como é um livro repleto de insights, eu tenho muitas ideias de conteúdo. Para vocês terem uma noção, na semana passada eu fiz uma live que durou 45 minutos e eu falei apenas sobre 2 páginas do livro, que era somente os hábitos. Eu falei apenas 5 hábitos dos não alienados e dos alienados, que é um dos temas aqui do livro. Então assim, com um livro base, você tem um caderno de opções, de ideias de conteúdo muito grande, muito vasto, porque você pode falar de várias coisas. E você pode até pensar, Emily, mas esse livro já tem um autor que fala dele. Já tem pessoas que falam desse livro. E sim, e a ideia aqui não é você copiar. Quando eu fiz a live, eu não estava copiando Napoleão Hill. Eu estava dando a minha opinião sobre o que ele fala no livro e acrescentando junto com os conhecimentos que eu já tenho. Então você está pegando aqui a base do negócio? Então a ideia é exatamente você buscar um livro daquele tema, daquele assunto que você quer falar, aquele assunto que talvez você já tenha mais facilidade, você já goste um pouco daquele tema. Na verdade, assim, é essencial que você goste do tema que você vai falar, senão vai ficar insuportável fazer criação de conteúdo em cima disso. Mas é importante você ter um livro que você já conheça um pouco do tema, já tenha uma certa base, que você goste do assunto e assim você vai conseguir começar. Mas para facilitar mais ainda para você, eu montei um passo a passo que vai te permitir sair desse vídeo já podendo começar a criar conteúdo. A partir desse vídeo aqui você já vai poder criar o seu primeiro vídeo no YouTube ou até mesmo o seu primeiro Reels no Instagram. Então vamos lá para o passo a passo. A primeira coisa, é óbvio, você vai escolher um livro do tema que você quer falar, do seu nicho. Mas, como eu disse, não se prenda a nicho. Eu falo sobre mentalidade e desenvolvimento pessoal, mas, por exemplo, nos meus stories ou até mesmo no meu feed, eu posto sobre os meus treinos, sobre os assuntos que eu estou estudando, que também tem a ver com marketing digital. Então, assim, são várias coisas. Eu não me prendo a isso para não ficar presa em uma coisa só. Às vezes eu trago conteúdo pessoal também, porque, como eu já disse, pessoas se conectam com pessoas, então não adianta você querer ficar muito robotizado, falando apenas de um único tema, porque o seu perfil vai ser mais informativo do que autêntico, ter a sua característica nele, certo? Então, o que você vai fazer a partir de agora é você vai pegar um livro
Pode ser um livro que você já leu ou um livro que você ainda não leu, mas você tem muita curiosidade de ler, é um assunto que você gosta, pode ser um livro famoso, conhecido ou não, mas a intenção aqui é você pegar um livro de acordo com o tema que você fala. Se você fala, como eu, sobre mentalidade e desenvolvimento pessoal, recomendo que você possa pegar esse livro aqui, Mais Esperto que o Diabo, para você começar a criar os seus conteúdos. De verdade, esse livro aqui, como eu disse lá no meu perfil no Instagram, inclusive se você gosta desse tipo de conteúdo, vai lá me seguir, porque eu falo muito sobre isso, e eu tô tendo e trabalhando a ideia de fazer lives semanais, para falar justamente sobre muitos insights que eu tô tendo, para compartilhar mais a minha jornada mesmo. Mas esse livro aqui é um excelente livro para você ter conteúdos, assim, por muito tempo, por meses, tá? Porque você consegue distribuir isso aqui em vários formatos de conteúdo, em vídeos longos, em vídeos curtos, em carrosséis, em posts, frases, enfim. Dá para você fazer muita coisa com apenas um único livro. Então, a partir de agora, você já vai escolher o seu livro. Vai ser um livro que você já leu ou um livro que você ainda não leu? Eu não sei, aí vai com você. Segundo passo, se você já leu o livro, é importante você revisar esse livro e se você ainda não leu, é aqui que mora a construção da criação de conteúdo. Porque o que acontece? Você não pode só ler por ler. E eu falo isso não só pela criação de conteúdo, mas todos os livros que você for ler, você tem que consumir aquele livro. Consumir é você digerir o livro, é você pensar. Por exemplo, esse livro aqui é um livro que me faz muito pensar, é um livro que não dá para ler muita coisa de uma vez, porque você tem que digerir o que está sendo falado aqui, você tem que analisar, você tem que pensar. Então, você não pode só ler por ler. Ah, vou ler o livro em uma semana, em um dia. Tá, mas você vai absorver aquele conteúdo? Então é importante você destacar ideias importantes. Eu sempre faço isso. Eu gosto de riscar com lápis porque eu não gosto muito de ficar colocando marca-texto para não manchar a folha. Eu não gosto muito disso. Então eu sempre faço as minhas anotações ou as minhas grifadas de frases importantes com lápis. Mas o meu livro está todo rabiscado assim, com lápis, tá vendo? E às vezes eu até escrevo alguma coisa ou outra nas páginas. De algum insight, de alguma coisa que eu aprendi ali, ou até mesmo de palavras que eu nunca ouvi falar, que eu não sei o significado, eu vou lá, pesquiso e escrevo do ladinho para saber o que aquela palavra significa. Tá aí uma grande ideia para você que quer desenvolver vocabulário, comunicação, enfim, tá aí para você pegar essa dica. Mas é importante você consumir o livro. Então, a partir de hoje, você vai, todos os livros que você for ler, anotar, pegar frases importantes e sublinhar, ó. Como eu fiz aqui. Às vezes eu sublinho muita coisa, porque eu gosto de sublinhar, às vezes, a ideia todinha de raciocínio. Porque quando eu vou revisar o livro, e eu faço isso algumas vezes, eu gosto de pegar aquela ideia completa, sabe? Mas você vai fazer isso aqui e você já vai separar o que pode virar conteúdo ou não. Então, se for um livro que você nunca leu, melhor ainda, porque você vai ler e absorver esse conteúdo e já vai ler com o olhar de um criador de conteúdo. Você viu uma frase legal, uma ideia legal? Poxa, isso aqui dá para fazer um Reels de 1 minuto, 1 minuto e meio. Isso aqui dá para fazer um conteúdo no YouTube de 10 minutos. É um conteúdo, um tema mais profundo que eu posso falar sobre isso. E você vai dar a sua opinião, você vai colocar o seu jeito de ser naquele conteúdo. Então não é copiar, mais uma vez, é você colocar a sua identidade em algo que já foi criado. E o terceiro passo, você vai pegar um insight por vez, uma coisa importante e já vai colocar no seu planejamento de conteúdo ou até mesmo já vai colocar em prática, pegar e gravar o seu conteúdo ou até mesmo fazer um post, um carrossel, enfim. É importante você fazer isso porque à medida que você for lendo, você for aprendendo sobre aquele assunto, aprofundando aquele assunto, você já vai transformando em conteúdo. Então, o que eu falo para vocês, é importante postar no Instagram todos os dias para que você consiga crescer. E quando você está travado nas ideias, você pensa, nossa, como que eu vou conseguir postar todos os dias se eu não estou conseguindo postar 2 vezes por semana? Mas quando você vai tendo esse olhar de criador para tudo, tanto para consumir conteúdo quanto para consumir livros, você vai vendo que tem muitas ideias e a sua criatividade vai ficando aflorada. Inclusive, ler livros é muito bom para isso, né? Para melhorar a sua criatividade, a sua imaginação, o seu vocabulário, comunicação. Então, recomendo que se você não tem o hábito de ler, comece a ler, porque isso vai evoluir muito o seu conhecimento, a sua inteligência. Então, é importante você ler livros. Então, o que vai fazer funcionar a sua criação de conteúdo não é o livro em si, porque o livro pode ser qualquer um, mas o que funciona é a maneira como você distribui essas ideias que você tem.
Por isso é tão importante você já ir colocando em prática, tanto na criação de conteúdo quanto na sua vida. Todos os livros que eu leio, inclusive antes desse livro aqui, eu estava lendo o livro Seja Foda, do Caio Carneiro. E nesse livro, ele fala muito sobre vencer na vida, né? Ter sucesso na vida, nos negócios. E eu fui lendo e colocando em prática. Então isso já faz com que meio que você absorva mais o livro. E isso também funciona para a criação de conteúdo. Aqui tem muitos insights. Por exemplo, eu estou lendo esse livro na intenção de absorver ele. Claro que eu consigo fazer muitos conteúdos com base no que eu já sei disso aqui. E com base no que eu já sei dos outros assuntos que eu estudo sobre mentalidade. Que inclusive é um tema que eu amo estudar, por isso que eu falo sobre isso. E aqui eu ensino para vocês tudo que é para crescer na internet, que é também o que eu faço, é o meu trabalho. Então você está vendo que eu estou documentando a minha vida? Então não é só você pegar algum tema e falar sobre ele, é você também documentar a sua jornada, seja como aprendiz, como eu, ou seja como expert, como uma pessoa que já sabe, que já detém aquele conhecimento, que já tem muito, né, conhecimento, muito aprofundado naquilo. Então, assim, independente de que estágio você esteja, você pode estar como um iniciante, um aprendiz ou uma pessoa já mais avançada naquele nicho, naquele conteúdo. É importante você ir documentando a sua jornada, compartilhando seus aprendizados, seus insights, dando a sua opinião, seu ponto de vista sobre tudo que você for fazendo, sobre tudo que você for estudando, porque é assim que você consegue construir uma comunidade e a sua autoridade no digital. Então tá vendo que às vezes é a gente mesmo que se complica para começar na internet, porque parece uma coisa muito difícil, né? Quando você não tem muita base, assim, você tá começando no início, você fala, nossa, eu não sei mesmo por onde começar, parece que é muito difícil, mas não, tô aqui para facilitar e para te mostrar de verdade. Você consegue começar com o que você tem. E qualquer livro que você tenha na sua casa, que você gosta desse assunto, ou até mesmo você comprar um livro, menos de R$ 50, você compra um livro bom daquele tema, daquele assunto que você gosta de falar, você já tem aí muitas ideias de conteúdo para muito tempo. Então assim, espero que eu tenha te ajudado com o meu vídeo, tá? Tô aqui entregando um segredinho para você que eu aprendi lá no início da minha jornada, tenho colocado em prática ao longo desse caminho. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui eu falo sobre marketing digital e criação de conteúdo, que vai te ajudar muito a crescer na internet. E também compartilho tudo que eu tô fazendo, que tá dando certo, tá dando errado, tanto aqui quanto lá no meu perfil do Instagram. Então, vai lá me seguir e me acompanhe por aqui. Espero que eu tenha te ajudado, que você tenha gostado e vejo você no próximo vídeo.